Sabe quando a gente acha que conhece muito bem alguma coisa, um objeto, uma tradição, e de repente descobre que a história por trás é muito mais fascinante do que se imaginava? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na origem de uma das devoções mais famosas do mundo. E olha, a história do Rosário é cheia de surpresas. Vamos lá? Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa hoje é essa: de onde, mas de onde mesmo veio o rosário? A resposta, como vamos ver, não é tão simples quanto parece. Se a gente perguntar por aí, a resposta mais comum, aquela que todo mundo conhece, é essa. Foi um presente da Virgem Maria para São Domingos de Gusmão. E sim, essa parte da história é absolutamente fundamental. Mas ela não é o começo de tudo. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A história completa é muito mais rica, mais antiga, e as raízes dela estão lá atrás, nas necessidades do dia a dia de pessoas comuns, séculos e séculos antes de São Domingos. E para entender isso, nosso primeiro passo é voltar no tempo, para a vida cotidiana das pessoas nos primeiros séculos da igreja. A gente vai ver como elas tentavam rezar no meio de uma rotina super corrida. Agora, pensa só nesse contraste. De um lado, tínhamos os monges e freiras nos mosteiros, com um dia todo organizado em torno da oração, com horários certinhos para tudo. Do outro lado, a vida dos leigos. Uma mãe com um monte de filhos para criar, um pai que trabalhava no campo do nascer ao pôr do sol. A vida deles era uma correria sem fim. Então surge aí um desafio muito prático, né? Como é que uma pessoa comum, no meio de tanta obrigação, conseguia separar um tempo para Deus? Como era possível santificar o dia com tanto trabalho para fazer? E a solução que encontraram foi genial de tão simples: as jaculatórias. A ideia era basicamente repetir pequenas orações durante o dia. Frases bem curtinhas, que podiam ser ditas a qualquer momento, para se manter conectado com Deus. E essas orações eram super diretas, coisas como Senhor, tende piedade de mim, ou até mesmo só a repetição do nome de Jesus. A simplicidade era o segredo, uma prática que começou bem forte lá na Igreja do Oriente. Ok, então a prática de repetir as orações já existia. Mas como não se perder na contagem? Como manter o foco? Isso nos leva ao próximo passo dessa evolução. A ideia de usar um objeto físico para ajudar na oração também não é de hoje. Ela foi evoluindo com o tempo. Lá nos primeiros séculos, as tradições católicas do Oriente já usavam cordões de oração. Aí, bem mais tarde, lá pelo século VIII, um santo super importante, São Beda, escreveu sobre colocar contas num cordão para não se perder na reza. Era um jeito de trazer um pouco daquela estrutura da vida monástica para o povo. Agora a gente dá um salto no tempo para a Idade Média, um período de muita agitação, sabe? Uma crise muito séria estava ameaçando a igreja e a sociedade, e foi isso que preparou o terreno para o momento decisivo que estava por vir. E essa crise tinha nome: a heresia dos cátaros. E não era só um grupo com umas ideias diferentes, não. Era uma ameaça real. Eles queriam, basicamente, desmontar toda a estrutura da igreja, acabar com práticas super importantes, e isso estava causando problemas sociais gigantescos. E é bem no meio desse caos todo que a figura de São Domingos de Gusmão se torna o centro das atenções. Agora sim, a história do Rosário que a gente mais conhece está prestes a começar. São Domingos criou uma ordem de pregadores só para combater a heresia. Mas lá em Carcassonne, na França, ele deu com a cara na parede. Ninguém dava ouvidos, o pessoal zombava dele. Parecia que a heresia estava ganhando de lavada. Imagina a frustração. Desolado, São Domingos foi para uma floresta, e lá ele ficou por 3 dias e 3 noites, jejuando, rezando sem parar, pedindo a Nossa Senhora um remédio, uma solução para aquela crise toda. E então, vem o ponto de virada. No terceiro dia, a Virgem Maria aparece para ele, e ela não oferece só uma palavra de consolo, não. Ela entrega uma ferramenta, uma arma espiritual, um remédio, e dá um nome específico para essa oração: o Rosário. E o nome tem um significado lindo, né? Nossa Senhora explicou que cada Ave Maria que ele rezasse com o coração seria como uma rosa oferecida a ela. E um conjunto dessas orações formaria uma coroa de rosas. Um rosário. Com essa nova devoção em mãos, o cenário começou a mudar de uma forma impressionante. O rosário se transformou em algo muito mais poderoso que uma simples oração. A estratégia espiritual foi super direta. Primeiro, ensinar o povo a rezar o rosário. Depois, todo mundo reza junto. E o resultado foi impressionante. Onde quer que o rosário fosse ensinado e rezado, a heresia começava a perder força, a recuar.
São Domingos começou a virar o jogo. Ah, e um detalhe importante. O rosário que São Domingos recebeu não era exatamente igual ao que a gente conhece hoje. Com o tempo, a própria igreja foi enriquecendo a prática, principalmente adicionando os mistérios da vida de Cristo para aprofundar a meditação. O que nos leva à grande pergunta final, depois de toda essa história, de toda essa evolução. Qual é, afinal de contas, o segredo da força, da eficácia do rosário? A resposta está no seu centro. O grande segredo da força do rosário é que tudo, absolutamente tudo nele, das orações que a gente reza, aos mistérios que a gente medita, tudo aponta para uma única pessoa: Jesus Cristo. Essa é a chave de tudo.